Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 1º de julho. Estamos iniciando o segundo semestre do ano de 2026 e eu espero que você continue conosco, ligado todos os dias para receber a palavra de Deus em seu coração. Logo mais estaremos ouvindo o cantor João Alexandre interpretando a música Brasil, Olha para Cima. Nós precisamos de orar muito por nossa nação, até porque esse é um ano de eleição em que nós estaremos escolhendo novo presidente, deputados, senadores, governadores. Por isso, eu convido você agora, nesse comecinho do programa, levantarmos a Deus um clamor e em seguida você ouvirá o cantor João Alexandre. Também traremos dentro de instantes uma nova reflexão da palavra de Deus por este que vos fala. Mas antes, oremos por nossa pátria. Pai, obrigado por este novo dia que o Senhor está nos concedendo, início do segundo semestre. Obrigado, Deus, pela tua provisão em suprir as nossas necessidades. E agora queremos levantar um clamor a ti por nossa pátria. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, que este ano estarão os brasileiros, todo cidadão estará transmitindo, através do voto, um voto de confiança para aqueles que hão de dirigir os destinos desta nação, os governadores, deputados, senadores, que haja temor e tremor no coração destes homens, para que eles saibam como administrar, como dirigir, como gestores, os destinos da nossa pátria. Abençoa a igreja, desperta a igreja, para que o teu povo seja levantado, Senhor, em oração e jejum, clamando por nossa nação. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor João Alexandre interpretando a música Brasil, Olha para Cima. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente
será o futuro do nosso país. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 31, onde nós vamos dar continuidade, sequenciando assim o estudo exegético desta tão importante e rica carta escrita pelo apóstolo São Paulo. Vamos ler, capítulo 1, versos 26 a 31. Leamos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos por este dia e a semana que estamos atravessando. Obrigado por tua bondade e fidelidade, por teu cuidado para com as nossas vidas. E desta feita te louvamos por essa noite, quando nós estamos aqui para juntos, humildemente, estudarmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo se instrumentalize de tudo aquilo que nós já recebemos para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Que desta série que estamos estudando, chamados à santidade, aprendamos hoje, Senhor, que a honra, a glória, o louvor e todo o tributo pertencem ao Senhor. Longe de nós queiramos receber qualquer glória humana, porque a tua palavra nos diz que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Por isso nós te pedimos humildemente, ajuda-nos, ensina-nos a compreender que a glória pertence ao Senhor. Essa é a oração que te fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm uma bondade, podem sentar. Nós já estamos há alguns meses, algumas semanas estudando essa epístola. Possivelmente vamos terminar o ano estudando-a. E o título da série é Chamados à Santidade. Hoje nós vamos ver, em especial, o subtítulo é A Glória Pertence a Deus. E nesses poucos versículos que vamos trazer para a meditação dos irmãos, nós vamos descobrir que Paulo está tentando descrever como Deus trabalha para alcançar, pela graça, aqueles que são perdidos ou que estão perdidos através do Evangelho, pela graça de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver. E eu queria iniciar esse estudo compartilhando com vocês uma experiência que eu tive em 1995, quando Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me deu o privilégio de participar de um congresso internacional na Coreia do Sul. E nós passamos ali durante uma semana, quase 10 dias, não me lembro agora exatos dias, participando daquele congresso. Foi uma porta que Deus se nos abriu. Jamais eu esperava. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz.
e nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso em que estavam reunidos todos os pastores do mundo, de vários continentes. A nossa delegação do Brasil foi a segunda, perdemos para os Estados Unidos, mas só do Brasil foram 400 pastores. Aqui de Campina Grande foi a missionária de saudosa memória Edileuza Veras, pastor, vários pastores aqui, né? Campina Grande, João Pessoa. E uma coisa que eu não vou esquecer jamais, é que nós tivemos a oportunidade, eu vou pedir que os nossos sonoplastas nos auxiliem dentro de instantes, não sei se vai ser possível, mas nós tivemos a oportunidade de participar lá no Centro de Convenções na Coreia do Sul, lugar este que vocês vão ver logo mais algumas imagens, e na abertura, o senhor, o casal da Coreia do Sul, Soo Yong-choi, esse senhor aí que vocês estão vendo, esse homem é um dos homens mais ricos da Coreia do Sul. Não sei se ele ainda está vivo, porque isso foi em 1995. E esse homem, ele tinha uma fábrica de motores de avião. Vocês terem uma ideia, né? O edifício mais alto da Coreia do Sul, ele na época, em 1995, ele tinha sido construído, cujo alicerce era hidráulico, todo de vidro. Se houvesse algum abalo sísmico, ele não iria cair, né? Foi feito exatamente para resistir tempestades, tanta coisa assim da natureza, fenômenos da natureza. Então esse homem, ele construiu também lá o centro de convenções. Ele também tinha um time de futebol, não sei se ainda tem, chamado Aleluia, porque ele era um cristão muito fervoroso, e ele colocou um time de futebol com o nome Aleluia, para que quando o time ganhasse, todo mundo desse aleluia, os torcedores, né? Então ele teve uma estratégia de tentar alcançar as pessoas através de um time de futebol. Na abertura, ele não foi participar da abertura, ele mandou a esposa dele, que agora eu quero que vocês vejam aí a esposa dele, essa senhora aí, a esposa dele. E na abertura do evento, nós ficamos hospedados num hotel também construído em pleno mato, lá chamado Solmang. Vou pedir também que mostre, é um edifício que tem aí um prédio todo no tijolo. Não tem não? Não tem condição de apresentar. Ah, tudo bem, mas não tem problema. Então esse homem não foi para a abertura, e a esposa dele foi representá-lo. E ela disse: olha, meu marido não veio participar da abertura deste mega evento, onde estavam reunidos pastores de todos os continentes, porque se ele estivesse aqui, ele não ia se sentir bem de receber aplausos, de receber glórias, reconhecimento por tudo aquilo que ele fizer. Ele preferiu não vir, que ele não se sente bem em receber elogio de nada. Então ele me mandou representá-lo. Quero dar boas-vindas a todos vocês e dizer que vocês se sintam em casa. Foram as palavras dessa senhora. Depois ela ficou lá sentadinha. Mas e por que eu estou contando essa história? É porque este senhor, por nome Soo Yong-choi, ele sabia, ou ele havia aprendido, possivelmente através da experiência que ele lera lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 21 a 23, quando Herodes, no momento em que foi aclamado Herodes Kyrios, Herodes é o Senhor, ele recebeu a glória, porque o homem é muito tentado a receber elogios. Inclusive eu quero aproveitar aqui e dizer uma coisa para vocês, por favor, não comentem, não teçam nenhum comentário elogioso a meu respeito, em nome de Jesus. Sábado e domingo eu estou oferecendo um culto em ações de graça. Vocês vão aprender hoje que nós não podemos nem devemos receber uma vírgula de elogio, e o homem é muito tentado a receber glórias humanas. Então esse homem, ele não foi participar, porque ele não queria ouvir aplausos, alguém chegar a dar um abraço, você tem sido uma bênção. Ele simplesmente se
ele evitou, não quero receber, eu não vou estar presente, porque eu sei que vai muita gente, várias delegações, vir apertar minha mão, me dar abraço, então ele disse, eu prefiro não vir. Então, ele deve ter lido a história de Herodes, que recebeu a glória humana, quando foi aclamado Herodes Quírios. Ele deve ter lembrado de que o que lhe aconteceu. Ele morreu comido de bicho, tapuru, porque ele recebeu as glórias que é devida somente a Deus. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 8, o Senhor nos diz, através do profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, a ninguém, a honra, a glória e o louvor pertencem ao Senhor. Ele diz, a minha glória não darei a outrem, este é o meu nome, eu não darei a outrem a minha glória, nem a honra às imagens de escultura. Então, longe de quaisquer que sejam os elogios que alguém deseja transmitir, não faça isso, porque isso pode trazer qualquer sentimento de vaidade, porque o homem é vaidoso. É preferível você nem só orar, abençoa o teu servo, abençoe, portanto, isso é o suficiente. Então, irmãos, dado essa introdução daquilo que eu presenciei quando estive na Coreia em 1995, eu queria trazer isso como ilustração para o tema do estudo de hoje. A glória pertence a quem? Pertence a Deus. E é isso que a gente vai aprender hoje. Nós não temos nada de bom em cima de nós. A Bíblia diz que o homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça. E meus irmãos, devido à influência da Grécia antiga, considerada o berço da civilização de então, nos dias do apóstolo São Paulo, em que filósofos e célebres filósofos como Sócrates, Perianto de Corinto, Platão, Aristóteles e tantos outros, a classe dos pobres, dos mais simples, eram desprezados por causa dos filósofos que se exaltavam e discriminava, portanto, os pobres, a plebe. Os ricos e os poderosos eram quem tinham, quem aparecia, eram aqueles que realmente eram elogiados, eram exaltados. Sendo assim, enquanto os judeus pediam um sinal, os gregos buscavam sabedoria e o conhecimento, e por isso desprezavam a maioria dos cristãos de Corinto. Então os cristãos de Corinto eram discriminados, porque não se tratava de pessoas nobres, pessoas ricas, pessoas famosas. E é por isso que você vai ver Paulo chamando a atenção no estudo de hoje, que nós não podemos nem devemos receber glória nenhuma, como aqueles filósofos eram elogiados, eram exaltados. Eu tinha um irmão em João Pessoa que ele dizia que tem certas pessoas que gostam de receber um chapéu grande, tem um rei na barriga. Já ouviu esse ditado? Fulano tem um rei na barriga, fulano gosta de chapéu grande. Você quer ver fulano ficar se sentindo bem? Derrama incenso na cabeça dele. Tem pessoas que vivem à procura de elogio, de fama, de glórias. Quando nós nos convertemos, meus irmãos, a glória pertence ao Senhor Jesus. Então, as pessoas pobres de Corinto, principalmente os cristãos que tinham se convertido, era discriminado por essa elite que considerava os cristãos iletrados, incompetentes, chamavam-no de fracos, sem poder de influência, insignificantes por serem de origem comum. Eles eram tratados de forma irrelevante, por isso eram chamados de loucos. Era o termo mais chula, era o termo mais desprezível. Fulano é louco. Por isso que vocês vão, Paulo já foi estudado semana passada, pastor Júnior que me antecedeu,
que não, a pregação do evangelho é loucura, porque eles, cristãos lá de Corinto, eram tratados assim, né? Então, tratava-se de uma classe desprezada, considerada nada, e eu vou usar aqui um termozinho bem popular, eram tratados de Zé Ninguém. Era crente, é Zé Ninguém. É crente, é uns pobres coitados que, como ainda hoje, muitas vezes nós cristãos somos tratados assim. É como se fosse uma classe descaracterizada de receber qualquer reconhecimento de um cidadão de bem. Então, eles eram tratados assim, sem mérito, de dignidade alguma, certo? E a sabedoria, segundo os pensamentos filosóficos dos gregos, era considerado como mediadores entre Deus e os homens. Os filósofos eram tratados, eram considerados assim, Sócrates, Platão e tantos outros. Então, isso trazia uma discriminação, e os cristãos muitas vezes eram desprezados por serem cristãos, simplesmente por serem cristãos, porque o que exaltava-os era a sabedoria, né? Sabedoria, portanto, era a que prevalecia, tanto da criação como também em relação à salvação. Era assim que os filósofos pensavam. Nós é que somos os que somos detentores de todo o conhecimento. Então, nesse estudo de hoje, aprenderemos que Paulo argumenta que a salvação, por sua própria natureza, não depende de valores humanos. A salvação não depende de valores humanos. Ele combateu a jactância, a arrogância, a prepotência que havia no coração dos filósofos. E aí ele diz: vocês que são cristãos precisam realmente de reconhecer que não é a sabedoria humana, que não é o conhecimento intelectual que deve prevalecer contra vocês. E eu pergunto, irmão, será que isso é diferente hoje em nossos dias? Isso é diferente hoje em nossos dias? Quantos de vocês são discriminados onde trabalham? Quantos de nós somos jovens universitários, são discriminados nas universidades, são chamados de antiquados, rétrogos? São pessoas que não evoluíram, não cresceram, não desenvolveram, não acompanharam esse crescimento cultural, intelectual. Agora, que conhecimento cultural é esse? Ensinos absurdos, como um deles que é muito conhecido, né? As ideologias de gênero. Isso aqui é cultura hoje para muitos, né? E então, se alguém se levanta contra esse pensamento ideológico, é tido como uma pessoa que não desenvolveu, não cresceu. E por isso que vemos muitos jovens universitários sendo discriminados, deboche e tudo que diz respeito àquilo que nós estamos vendo. Então, meus irmãos, pelo que nós percebemos, nada mudou. Continua sendo o mesmo tratamento, né, com relação àquilo que aconteceu nos dias lá de Corinto. Então, nesse estudo, vamos aprender que Paulo argumenta que a salvação, por sua própria natureza, não depende de valores humanos. Ele combate a jactância, o orgulho, a prepotência, a arrogância daqueles sábios de então. Hoje, os homens em pleno século XX, eles têm apresentado como relutância de querer negar a própria existência de Deus. Eu estava vendo essa semana um certo comentarista, ele dizendo que nos Estados Unidos, por pouco já não se declarou que Deus não existe. Nos Estados Unidos da América do Norte. Dos Estados Unidos da América do Norte. Está vindo agora uma onda de aparição alienígenas, extraterrestres. O que se comenta agora é isso aí, que no dizer também de alguns pastores, não passam de demônios, travestidos de alienígenas. Não acredite nisso, é demônios, são demônios. Se houver aparições alienígenas, são demônios. Tenha cuidado para você não ser enganado. E eles estão querendo provar que foram estes extraterrestres
que criaram, que são os autores do universo. Imagina que coisa maluca. E sabe que tem muita gente que vai acreditar nisso? Então, meus irmãos, essa é uma sabedoria humana, diabólica, maligna, conforme vamos ver lá no finalzinho desse estudo. Paulo escreve, Tiago nos diz que essa sabedoria é terrena, maligna e diabólica. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos outra vez para mais um programa Opção para a Vida. Mas eu quero deixá-los agora com esta belíssima música interpretada outra vez pelo cantor e pastor Paulo César, quando fez o lançamento do seu novo trabalho durante o Encontro para a Consciência Cristã. Desejamos a todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Há coisas que me trazem sofrimentos, que amargam meus momentos, que enfraquecem meu viver. Às vezes, as respostas Deus me esconde. O que eu peço não responde. Outra coisa me faz ver. De repente a voz de Cristo abre espaço em meus ouvidos. Não é como alaridos, mas suave e segura. Vem me dizer, Senhor, o que fazer. Quero aprender, tua palavra me refaz. Há coisas que me trazem sofrimentos, que amargam meus momentos, que enfraquecem meu viver. Às vezes, as respostas Deus me esconde. O que eu peço não responde. Outra coisa me faz ver. De repente a voz de Cristo abre espaço em meus ouvidos. Não é como alaridos, mas suave e segura. Vem me dizer, Senhor, o que fazer. Quero aprender, tua palavra me refaz. Só minha graça basta a ti. Sim, quando estás fraco é que contigo estou ali. Então descansa, espera. A minha graça te susterá.